sou portuguesa e moro aqui na Suíça. E hoje vou falar aqui no vídeo sobre salários e férias. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever, deixem o vosso like, compartilhem com os vossos amigos e familiares. Embora os salários da Suíça estejam entre os mais elevados do mundo, nós trabalhamos imenso e trabalhamos muitas horas. E o custo de vida também é muito elevado. Os salários, a maior parte das empresas paga tudo de uma só vez e muitas delas pagam o 13º mês. E agora perguntam-me vocês o que é o 13º mês. O 13º mês é como fosse o subsídio de Natal. Aqui não nos pagam o subsídio de férias. Mas também existem empresas que não pagam esse subsídio de Natal, porque aqui não é obrigatório. E agora como é que é o pagamento? Existem empresas que pagam ao dia 25, existem empresas que pagam ao dia 30 e outras ao dia 1, e a maior parte das empresas de limpeza paga ao dia 10. Posso-vos dizer que o do meu marido, por exemplo, ele trabalha numa empresa de jardinagem e a empresa paga 90% do salário ao dia 25 e depois os restantes 10% é só pago ao dia 10 do outro mês. Também existem diferenças no pagamento do subsídio de Natal. As empresas com quem eu trabalhei de limpezas pagavam o subsídio de Natal e também dos jornais ao dia 10 de janeiro. A empresa do meu marido, por exemplo, como a maior parte das empresas de construção, de jardinagem aqui, fecham ao dia 22, 23 de dezembro e depois só volta a abrir na segunda semana de janeiro e algumas na terceira semana de janeiro. Então, o que é que eles fazem? Antes do fecho da empresa, pagam o ordenado normal e depois, entre o dia 26 e o dia 31, pagam o subsídio de Natal. Eu sou porteira aqui no meu apartamento e posso dizer que não recebo subsídio de Natal. A outra empresa com quem eu trabalho nas minhas folgas na limpeza de casas privadas, ela paga-me um tanto de subsídio de Natal todos os meses. O lar onde eu trabalho, e também não é só o meu lar, existem vários lares que eu sei que também fazem o pagamento dessa maneira, pagam o subsídio de Natal uma parte nos finais de junho e depois pagam-me a outra parte nos finais de novembro. Quando vai a uma entrevista aqui na Suíça, eles não lhe falam em salário neto, eles falam-lhe em salário bruto, depois tem vários descontos e só ao fim desses descontos é que tem o salário neto. Na Suíça não existe um salário mínimo. Alguns cantões começaram a optar por colocar um salário hora mínimo, tais como, eu vou dizer quais são esses cantões. O Ticino colocou um salário mínimo de 18,75 a 19,25 à hora. Genebra colocou 23 francos à hora. Neuchâtel 20,8 à hora. E o Jura 20 francos à hora. Existem mais alguns cantões que começam a pensar em optar um salário mínimo à hora. A maior parte das empresas tem um salário fixo, mas depois, com os anos de trabalho, esse salário pode aumentar. E agora perguntam-me vocês como é que eles fazem esses aumentos. Muitas empresas aqui costumam, no final de dezembro, início de janeiro, terem uma reunião com cada funcionário e nessa reunião vão ver se os funcionários atingiram os objetivos que tinham do ano anterior. Tais como formações, fizeram algumas formações que eram necessárias fazer, também se faltaram muito, se não faltaram muito, se entram a horas, se não entram a horas, tudo isso vai contar para você ser aumentado ou não. Uma das coisas que eu tenho notado em quase 9 anos daqui da Suíça é que os suíços não gostam muito de falar de quanto é que ganham e também não gostam que nós falamos. A idade mínima aqui para começar a trabalhar é aos 15 anos, mas existem alguns locais em que você pode começar a trabalhar aos 13 anos, desde que sejam trabalhos leves. E agora vou-vos dar alguns exemplos de algumas profissões, quanto é que elas ganham. Arquiteto, por exemplo, começa mais ou menos com 4.800 e pode ir a 5.200. Advogado, 7.000 francos. Jornalista, mais ou menos entre 5.500. Polícia, de 5.200 a 6.500. Dentista, com diploma, 5.000 francos. Carpinteiro, já com 4 anos de experiência, perto de 5.000. Florista, pois é, florista também tem diploma, vai a 4.200. Assistente de farmácia, já com 3 anos, 4.200. Costureira, com 3 anos de experiência, 4.140. Cabeleireira,
com 2 anos de experiência, 3.800 e 5 anos de experiência, 4.000 francos. Trabalhador semi-qualificado do têxtil vai a 3.600 francos. Motorista de táxi com 2 anos de experiência, 3.200. Auxiliar de cozinha, 2.700. Au pair, 1.430. Comandante da polícia, 14.700. Veterinário com o seu gabinete, 11.300. Farmacêutico, no início, 6.900. Mecânico, já com 4 anos de experiência, 4.450. Médico assistente, 7.300. Padeiro, no início, 4.000. Banqueiro, 7.000. Construção, por exemplo, um pedreiro pode ir de 4.700 a 5.500. Também depende da sua experiência, da sua formação. Chefe de obras, 6.800. Médico-chefe, 9.300. Enfermeiro, 5.600. Isto já com alguns anos de experiência. Auxiliares de enfermagem, 3.900. Auxiliares de enfermagem, mas no lar de idosos, 3.800. Assistente de supermercado, 4.100. Mas depois, se trabalha aos feriados e se trabalha no horário noturno ou de madrugada, recebe um bocadinho mais. Um trabalhador dos Correios, o início é 4.000. Um chefe dos Correios vai a 5.300, mas depois pode ganhar um bocadinho mais se trabalha aos fins de semana, se trabalha nos feriados, se trabalham à noite ou de madrugada. Tudo isso aumenta um bocadinho mais. Um trabalhador de telecomunicações, no início, 4.500. Um controlador de bilhetes, 4.900. Um informático, no início, pode ir de 4.800 e depois, com os anos de experiência, pode ir até 8.000. Um produtor de televisão, 6.300. Um vendedor de jornais e revistas, 3.900. Um trabalhador daqueles que recolhe o lixo, no início, pode ir a 3.900. Gerente de loja, de 5.800 a 6.500. Garçom, de 3.900 a 4.100. Cozinheiro, 4.100. Um professor primário, com 40 anos e com 13 anos de experiência, pode ganhar 7.000 francos. E agora vou falar também sobre descontos. Ou seja, quando você recebe o seu salário, ao salário bruto, e depois, com os vários descontos que nós temos, vai ter depois o salário neto. E que descontos são estes? Eu tenho aqui uma folha de ordenado e está aqui os descontos que nós temos aqui. Então, eu vou falar de cada um. Este primeiro, que é o AVS, é o desconto que todos os meses nós temos que descontar para a nossa reforma. E a nossa reforma estão a pensar em mudar, mas ainda continua os homens com 65 anos e as mulheres com 64 anos. E o que é que nós vamos receber de reforma? Tudo depende dos anos que descontou e quanto é que descontou. Com a reforma vem também aqui o LPP. O LPP, todos os meses, nós fazemos um desconto também para essa reforma. Então, há um valor que é descontado diretamente do nosso ordenado. A metade somos nós que descontamos e a outra metade é a empresa que desconta. Esse desconto que nós fazemos para o LPP, que lhe chama o segundo pilar, para a reforma, vamos buscar o que nós descontamos para o AVS e depois vamos buscar também o LPP. Na reforma aqui, se você trabalhar ao negro, claro que não vai ter o LPP. O LPP, por exemplo, imagine que você está aqui e está a trabalhar em duas empresas, numa empresa faz 3 horas, noutra empresa faz 2 horas. Automaticamente não desconta para o LPP nessas duas empresas. Não tem direito ao LPP. Só tem direito ao LPP quem desconta. O AC, nós descontamos também para o Fundo de Desemprego. E depois também descontamos para o LPC Família. E o que é isso do LPC Família? É uma contribuição que nós fazemos para a Segurança Social para ajudar famílias com crianças menores de 16 anos e que não conseguem sobreviver sem a ajuda da assistente social. Depois também fazemos um seguro contra acidentes, de seguro de acidentes complementar, que este seguro abrange os acidentes que nós possamos ter no trajeto de casa-trabalho, trabalho-casa.
Depois também temos um seguro de perda de ganho de rendimentos. Quando aqui cheguei, quando fui fazer os seguros, disseram-me que o melhor, como eu não estava a trabalhar, que eu devia fazer um seguro contra acidentes. Como foi informado, na altura foi que fizesse esse seguro e depois, quando eu começasse a trabalhar, anulasse esse seguro. E o que eu vim a saber, depois de falar com vários colegas, se nós trabalharmos, por exemplo, mais de 8 horas por semana, estamos assegurados contra acidentes não profissionais. Se a gente não trabalhar mais de 8 horas por semana, não estamos assegurados contra esses acidentes não profissionais. E agora vou falar sobre férias. As férias daqui são um pouco diferentes de Portugal. Em Portugal, quando eu trabalhei, tínhamos direito a 22 dias úteis. Depois, mais tarde, veio a lei em que tínhamos direito a mais 3 dias, mas esses 3 dias era conforme, se não faltássemos, se não estivéssemos doentes, é que íamos ter esses 3 dias, ou se faltássemos, iam diminuindo os dias. Aqui, por exemplo, eu estou a falar do meu cantão e da minha experiência. Nas limpezas, eu tive sempre direito só a 4 semanas de férias e quando comecei a trabalhar nos hotéis, comecei a ter direito a 5 semanas e também no lar de idosos, mesmo trabalhando 80%, tenho direito a 5 semanas. Tenho direito a 5 semanas e como trabalho a 80%, tenho direito a 8 feriados por ano. Se trabalhasse a 90, tinha 9 feriados por ano e a 100 tinha 10 feriados por ano. Os meus filhos, um é informático e outro trabalha com publicidade e têm direito a 5 semanas. O meu marido trabalha nos jardins e o trabalho dele é mais no verão do que no inverno. E também tem direito a 5 semanas, mas o que eles pedem, os patrões, é que gozem 2 semanas no verão e 3 semanas no inverno. E porquê? Porque como as empresas de construção civil, de jardins, costumam fechar a partir do dia 21, 22 de dezembro e depois abrir só na segunda ou terceira semana de janeiro, durante essa época, para que os funcionários não percam a totalidade do dinheiro, durante esse tempo eles estão de férias, porque todas essas empresas têm muito mais trabalho no verão do que no inverno, devido à neve e à chuva. A partir dos 50 anos tenho direito, e o meu marido também vai ter, tenho direito a 6 semanas. Em vez de 5 semanas, tenho direito a ter 6 semanas de férias. Mas todos os direitos que nós temos é um pouco complicado de explicar, muitas vezes. E porquê que é complicado? Porque a Suíça é formada por 26 cantões. E esses 26 cantões têm autonomia para mudar certas leis. E como é que isso funciona? Isso funciona... existe Berna, que é a capital da Suíça, ela dita as leis e depois essas leis, existe um livro com essas leis, mas depois cada cantão decide ou pratica essa lei. Imagina, por exemplo, que o cantão de Berna diz que nós temos direito a 4 semanas, mas depois o próprio cantão é que decide se nós temos direito a 4 semanas ou a 5 semanas. Eles depois podem mudar, imagino que eles dizem que Berna diz que é 5 semanas que nós temos direito, eles podem mudar para 4 semanas. Quando falamos em férias, quando falamos em amamentação, quando falamos em licenças de maternidade, nunca podemos dizer a 100%, porque um cantão pode dizer que são 4 meses em casa, outro cantão pode dizer que são 3 meses em casa e tudo varia. Em relação às férias, quando temos duas pessoas interessadas nas mesmas férias, o que é que eles fazem? Primeiro vão verificar se essas pessoas têm crianças na escola, tal e qual como nós fazemos em Portugal. Essas pessoas que têm crianças na escola têm prioridade em relação às pessoas que já têm crianças adultas ou que não têm crianças. E depois também verificam qual foram as férias que nós tirámos no ano anterior. As férias, podemos ter menos dias de férias se tivermos muito tempo de baixa. Os aprendizes ou trabalhadores com menos de 20 anos têm direito a 5 semanas de férias e os aprendizes têm direito a ir de férias nas férias escolares. Tchau, até ao próximo vídeo.